Bom dia, oitavo ano. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao conteúdo da aula passada, capítulo 7, onde a gente falou sobre a harmonia das funções reprodutivas. Então, essa aula é a parte 2. Nessa aula, a gente vai falar sobre ovulação, sobre fecundação, a gente vai falar um pouco sobre a menstruação da mulher, a gente vai falar também sobre gestação, sobre menopausa, sobre gêmeos, sobre parto normal, parto cesariana, todos esses processos que fazem parte também, né, do sistema reprodutivo humano e da harmonia que existe entre as funções do sistema reprodutivo humano. Bom, então vamos lá. Vamos começar falando um pouco sobre a ovulação. A ovulação, como a gente vem mencionando desde das aulas anteriores, em que ocorre a produção de gametas masculinos e gametas femininos no corpo dos indivíduos. No homem ocorre a produção do espermatozoide nos testículos, na mulher ocorre a produção dos gametas femininos, que são os óvulos, ou também chamados de ovócitos, no ovário feminino, e aí a gente tem um processo chamado de ovulação. E o que é esse processo? A ovulação é o nome que se dá ao momento em que o ovário, parte do sistema reprodutor feminino, ele libera o gameta, o óvulo, para que ele chegue até as tubas uterinas, ou também pode ser chamadas de trompas de falópios, onde então ele está pronto para ser fecundado. Essa liberação ela acontece durante um período que é chamado de período fértil da mulher, que ocorre geralmente no meio do ciclo menstrual dela, em torno do 14º dia, do período em que há uma grande produção de estrogênio e progesterona, que são hormônios que estimulam a manutenção do endométrio. O endométrio é um tecido que recobre todo o útero da mulher. E esse endométrio, ele é, retirado mês a mês, promovendo aí a menstruação da mulher. Isso a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Pois bem, nesse período, a mulher ela tem uma bomba de hormônios jogada em seu corpo. E é muito questionado pelos homens, que é o quê? Que é a famosa TPM. A mulher ela sente a TPM porque uma quantidade de hormônios muito grande é jogada no seu corpo durante o período menstrual, e isso promove uma alteração também emocional na mulher. Na ovulação, o que ocorre é a ruptura de um folículo que libera o óvulo através de um jato de líquido folicular, conduzindo esse óvulo para a extremidade lá da tuba uterina. O óvulo ele é transportado da tuba até o útero durante um período de 3 a 4 dias e permanece vivo apenas por 24 horas após a ovulação. Tia, e como que a fecundação ocorre? A gente já viu como é que a ovulação ocorre, que é a produção do óvulo feminino, a liberação dele até as tubas uterinas, que é onde vai ocorrer a fecundação. Mas o que é fecundação? A fecundação ela só ocorre quando o óvulo, produzido nos ovários e liberados através da ovulação até as tubas uterinas, quando o óvulo e o espermatozoide eles se unem lá na tuba uterina. E isso vai acontecer e dar o nome do processo de fecundação, formando uma célula ovo ou zigoto. Mas para que esse processo tenha sucesso, a ejaculação do homem, do esperma, na vagina, ela precisa ocorrer. E ela precisa ocorrer no interior do útero, procurando alcançar o óvulo que está localizado lá nas tubas uterinas. Nesse processo, geralmente, apenas um dos espermatozoides que inocula no corpo da mulher consegue chegar até o óvulo e penetrá-lo,
provocando aí o processo chamado de fecundação. Esse processo ele é vital, geralmente ocorre quando, como já dissemos anteriormente, na metade do ciclo menstrual, durante o período fértil da mulher. Se o óvulo ele não for fecundado, ocorrerá então a redução dos hormônios de estrogênio e progesterona, que levará as artérias do endométrio, como eu já falei, aquele tecido que recobre o útero, a se contraírem, diminuindo lá o fluxo sanguíneo para esse tecido, né? Essa redução provocará a morte das células, gerando a sua descamação. Esse tecido ele vai se descamando e é justamente a menstruação da mulher, isso aí, também conhecida como menstruação. O corpo, né, o corpo da mulher, ele se prepara ao longo da vida para amadurecer e ser capaz de reproduzir. Quando isso acontece, o corpo da mulher ele torna-se cada vez mais capaz, todo mês, de liberar um óvulo para ser fecundado. Obviamente, não é sempre que isso acontecerá. Seja porque não houve a relação sexual no período correto, né? Naquele período exato em que a mulher estava no seu período fértil, seja pelo fato de que ela esteja usando alguns métodos contraceptivos, né? Que vão impedir a fecundação desse óvulo pelo espermatozoide. Assim, o óvulo que foi liberado, não sendo fecundado, ele será expelido, jogado fora. Dessa forma, grande parte das células que recobrem o útero, as células do endométrio, ela se destaca e juntamente com o sangue venoso, ela é expelida do útero para o exterior através da vagina. Esse processo todo a gente vai dar o nome de menstruação. É um período que dura geralmente entre 3 e 7 dias, dependendo, né, da mulher, dependendo da quantidade hormonal da mulher, dependendo dos métodos contraceptivos que ela está usando, tudo isso interfere nessa quantidade de dias e também da regulamentação em que esses dias vão ocorrer. A menstruação ela ocorre durante toda a vida fértil da mulher, que vai em média dos 12 anos de idade até os 40 anos aproximadamente, né? A primeira menstruação geralmente ela ocorre entre 10 e 14 anos. Isso acontece porque a hipófise, que é uma glândula estimulada pelo hipotálamo, inicia a produção de alguns hormônios que provocam a ovulação, que é aquele processo anterior que a gente falou. Algumas observações elas podem ser feitas quanto ao período menstrual da mulher. E que observações, né, são essas? Vamos lá. Primeiro, a contração muscular uterina, que auxilia a expulsão do óvulo não fecundado, causa algum incômodo e até mesmo dor. É a famosa cólica menstrual. Geralmente as queixas são relacionadas a canseira nas pernas, dores na lombar, dores na virilha. Isso é muito comum nas mulheres, né? A cólica menstrual. Outro ponto é que algumas mulheres sofrem da chamada e a famosa TPM, que eu mencionei anteriormente para vocês, que é a tensão pré-menstrual. Que pode gerar algumas mudanças no humor, enjoos, dores de cabeça, cólicas parecidas com a da menstruação, inchaço, coceira nos seios. Tudo isso faz parte da tensão pré-menstrual durante o ciclo menstrual da mulher. Já a gestação, né? Depois que ocorreu a ovulação, a fecundação, depois que a gente conheceu um pouquinho sobre como que ocorre o ciclo menstrual da mulher, cabe a gente agora falar sobre depois que ocorreu a fecundação, né? Depois que ocorreu a fecundação, um novo serzinho foi formado, uma nova célula, a célula ovozigota, e aí vai ocorrer o processo de gestação desse novo ser, né? Havendo então o encontro lá do espermatozoide com o óvulo, né, formando esse novo ser que durante 4 a 5 dias ele vai se deslocar lá da tuba uterina, onde ocorreu a fecundação, até o útero, até chegar ao útero,
e após 30 dias o embrião já mede cerca de alguns centímetros, né? No interior do útero, o embrião ele fica mergulhado num líquido, que é o líquido amniótico, dentro de uma bolsa, a bolsa amniótica, onde ele vai se desenvolver até o momento lá de nascer, né? E aí, daí por diante, apenas o aborto espontâneo ou provocado pode interromper esse processo de gravidez. Não tem mais o que acontecer, já foi, já fecundou, já está lá no útero, né, pregadinho no útero, já pronto para o processo de gestação, não tem mais o que fazer. No caso da sua continuidade, no caso da continuidade da gestação, né, o processo de menstruação, portanto, ele não vai ocorrer, porque se ocorrer a descamação do endométrio, que é esse tecido que envolve o útero, vai prejudicar o embrião que está ali localizado, né? Então, não vai ocorrer mais. Ao final, todo o esquema preparado durante o período fértil teve um objetivo alcançado. De agora em diante, né, o corpo ele dará suporte, dará nutrição, dará proteção ao espetáculo da natureza e em 9 meses terá um novo ser humano por vir aí. Tia, mas a gente viu a formação de um indivíduo só, né? De uma gestação normal, de uma gestação sem complicações ou anormalidades, né? E quando a gente tem a formação de gêmeos, o que vai ocorrer, né? Há duas maneiras de se conceber filhos gêmeos. A primeira é excepcionalmente o amadurecimento não apenas de um óvulo, como de costume, mas de 2 ou mais de uma só vez. E não apenas isso, esses ovos eles precisam também ser fecundados, evidentemente por espermatozoides distintos, ou seja, 2 espermatozoides e não um, como a gente já havia falado anteriormente. Então, cada um dará origem a um embrião, por conseguinte, a seres diferentes que podem ser do mesmo sexo ou não. Isso é uma primeira forma, né? Como qualquer irmão nascido, irmãos nascido em partos diferentes, eles terão características próprias e serão chamados de gêmeos bivitelinos, fraternos ou não idênticos. A segunda maneira, né? A segunda é relativamente rara na espécie humana. Ela vai ocorrer quando a mesma célula embrionária ela vai se dividir em 2 ou mais grupos, dando origem a indivíduos autônomos, porém idênticos, chamados de gêmeos univitelinos ou gêmeos idênticos, né? E aí essa imagem demonstra bem a diferença entre a primeira forma de se ter, né, de se conceber filhos gêmeos e a segunda forma. A diferença entre, então, gêmeos bivitelinos e gêmeos univitelinos. Agora, portanto, cabe a gente também mencionar como é que é a saída desse novo ser do corpo da mulher, onde ele foi desenvolvido, onde ocorreu a fecundação, onde ocorreu o desenvolvimento embrionário, como é que ele saiu, né, desse corpo, como é que ocorre essa saída? Bom, o primeiro passo é o parto normal, né? A gente tem outro tipo que é o cesariano, mas como é que ocorre o parto normal? Após 38 a 40 semanas de gestação, a criança nasce num processo determinado como parto. No momento do parto, o que vai ocorrer? Vai ocorrer o rompimento lá daquela bolsa que nutre e protege o embrião, que é a bolsa amniótica. E o líquido amniótico, ele é eliminado lá pela vagina. Quando a mulher fala, quando ela vai ter o parto normal, né? Estourou a bolsa. E aquele líquido que desce não é xixi, não é nada do tipo. É o líquido amniótico que estava dando nutrição, que estava protegendo o feto, né, dentro do útero da mulher. Então, aquele líquido, a bolsa se rompe, a bolsa amniótica se rompe, o líquido amniótico desce, é a hora do parto. Quando a mulher entra em trabalho de parto, iniciam-se as contrações uterinas.
essas contrações uterinas, né, a gente sente durante o período, não intensamente, não da mesma forma, não, né, nada comparado às contrações de um parto, mas a mulher sente lá durante o período menstrual, onde também há contrações para a liberação do endométrio, do tecido, e aí ocorre a liberação, né, desse tecido através da menstruação. A gente sente essas contrações e essas contrações estão diretamente relacionadas à dor lá daquela cólica. Então, voltando, né, para o que a gente estava falando. A mulher ela vai iniciar contrações uterinas e o colo do útero vai se dilatar bastante, até que o feto ele é empurrado para fora com a cabeça voltada para baixo. O trabalho de parto ele pode durar muitas horas. As contrações uterinas começam de forma espaçada e vão transformando-se mais intensamente e próximas umas das outras. As dores são vestígios de que o corpo da gestante está se preparando para a saída do bebê pelo canal vaginal. O colo do útero, que é a passagem, né, entre útero e vagina, o que vai acontecer? Ele vai se afinando e a abertura vaginal vai se dilatando até que chegue aos 10 centímetros e o bebê então possa nascer, possa sair do corpo da mulher. Daí então, quando a criança nasce, é cortado o cordão umbilical que ligava, né, o feto à placenta. Esse cordão era responsável pela passagem de nutrientes, da respiração do feto em si. Em seguida, a placenta ela se desprende da parede uterina lá e também é expulsa pela vagina junto com o feto, misturada com sangue originado no rompimento dos vasos sanguíneos, né? E aí na imagem a gente tem todo esse processo, né, de saída do bebê de forma natural da mulher. Primeiro a cabeça do feto vai em direção à pelve, 15 dias antes do parto, né, já vai se movimentando para a saída, depois inicia o período de latência, as contrações são de intensa variação, a dilatação se inicia, o terceiro passo aí o corpo do feto fica rotacionado para sair da mãe. O quarto, né? Primeiro o corpo da mãe ela vai expelir a cabeça e com muita força vai saindo o restante do corpo. A pressão do corpo da mãe no corpo do bebê faz com que o líquido que havia em seus pulmões seja posto para fora e o feto inicia uma respiração pulmonar. O ombro é tirado, e aí dizem que é a parte que mais dói, né? Porque é a parte maior, ele é retirado, mas também depois que sai os ombros, né? É mais fácil, né? A saída ela é imediata e após a saída dos ombros, há também as pernas, que são as partes mais frágeis e restantes do corpo. E aí sai com a maior facilidade do mundo, né? Com bastante dor, mas sai. Já a outra forma, que é o parto cesariana, né? O parto cesariano ele é um procedimento cirúrgico, já não é considerado normal, né? Ele é feito sobre anestesia, ou a peridural ou a raquidiana, por meio do qual o bebê ele é retirado do corpo da mãe através de um corte horizontal feito na região do baixo do abdômen, né? O parto cesariano ele deve ser considerado como um procedimento que ele é alternativo caso o parto normal não seja possível. Aí é dada a opção da mulher, né, fazer o parto cesariana. E embora possa apresentar riscos, em alguns casos ele se faz mais necessário, né? Quando há por exemplo, um mioma uterino de grande volume que possa atrapalhar a passagem do bebê no parto normal, quando a mãe apresenta doenças que possam ser transmitidas ao bebê durante o parto, como herpes, sífilis,
HPV, HIV, né, a AIDS, quando a mulher tem gravidez gemelar, quando o bebê apresenta tamanho desproporcional em relação à pelve da mãe, né? Quando o bebê estiver sentado em posição conhecida como apresentação pélvica, quando o bebê apresentar-se em sofrimento, que é a redução dos batimentos cardíacos, por exemplo, quando o bebê for prematuro, quando a mãe apresenta problemas cardíacos ou pulmonares, câncer, transtornos psicológicos, pré-eclâmpsias, por exemplo, aí é recomendado fazer esse parto cesariano. E aí depois, né, não menos importante, cabe a gente falar também sobre um pouquinho sobre a menopausa. Quando a mulher, né, sai desse período em que ela faz ovulação, ela entra em menopausa, né? Assim como a idade fértil da mulher tem um tempo para chegar, ela também tem um tempo de duração. A menopausa é o período que se inicia após a última menstruação, comumente entre os 45 e 50 anos de idade, quando ocorre a queda gradativa dos níveis de estrogênio e progesterona, que são os hormônios, né, femininos. A gente falou sobre esses hormônios na aula passada, sobre a produção, sobre a interferência deles no corpo da mulher. E esses hormônios, eles então são gradativamente produzidos em menos quantidade. Durante esse período também da menopausa, cessa o período reprodutivo feminino da mulher e a partir de então a mulher não está mais apta a ter filhos. Apesar de fazer parte do nosso ciclo natural de acontecimentos, essa redução nos níveis hormonais desencadeia várias alterações fisiológicas, como o aumento da gordura corporal na mulher, a perda de massa muscular e ósseas, alterações de humor, a elevação no número de casos de doenças cardiovasculares, diz que a mulher soa bastante, sente muita dor de cabeça. Além disso, a questão da perda da autoestima da mulher, né? Ela pode ser contabilizada nessas mudanças. Algumas mulheres se sentem menos interessantes, mais incapazes, como se tivesse alguma perda da vitalidade em si, né, da mulher. Muitas dessas sensações, elas se devem às mudanças hormonais desse período, que realmente são muitas. Mas também podem ser indícios de cobranças sociais impostas às mulheres, né? Os maridos cobram bastante em relação, né, a isso, a própria família, as colegas que ainda não entraram em menopausa e ela se sente menor, né, por isso. Então, são fatores que também prejudicam esse processo que a mulher passa, que é difícil e que precisa de compreendimento tanto da parte, né, dela emocional em si, quanto da parte social em que ela está inserida. Bom, por hoje é isso. A gente terminou aí sobre, né, o capítulo 7. Falamos sobre todos os tópicos presentes no capítulo 7. É muito importante vocês acompanharem com o livro, porque eu estou fazendo todas as aulas de acordo e tendo como referência o livro de vocês. E fica para casa, né, a página 147, 149, 150, 151, 152 e 153. A atividade dessa semana é longa, mas aí a gente tem uma semana para fazer e pode me entregar até segunda da próxima semana. Tá bom? Bons estudos. Tchau.